Olá, eu sou o professor Celso Ramalho, professor de matemática. Hoje eu vou falar um pouquinho aqui sobre alguns detalhes da matemática, que a minha intenção, meu propósito é falar um pouquinho sobre os detalhes da matemática. São detalhes pequenos que às vezes alguns alunos, durante todo esse tempo que eu tenho trabalhado na rede, como professor, tenho notado que muitos alunos têm algumas dificuldades em pequenos detalhes. Por exemplo, um detalhe que simples, mas que muitos acabam se atrapalhando. Por exemplo, eu tenho aqui 8 menos 4. A gente sabe que isso aqui dá 4. Mas se eu pegar e inverter, colocar menos 4 mais 8, se eu colocar assim, se eu mudar a posição deles, o resultado também é 4. Só que é o seguinte, tem muitos que se atrapalham. Quando você muda a posição, eles se atrapalham, não sabem o que fazer. Então são detalhes que tem que ficar atento, certo? Porque quando você tem um número que ele vem na primeira posição e ele é positivo, não é necessariamente ele ter um sinal. Nesse caso aqui o 8, ele é positivo, mas o sinal está oculto, significa que ele é positivo. Ele não é obrigatoriamente ter o sinal quando ele vem na primeira posição. Quando ele vem na segunda posição, aí sim ele é obrigatório a ter o sinal para não misturar os números. Então se eu colocar aqui menos 4 mais 8, não muda nada. A subtração ela pode ser feita tanto da esquerda para a direita, como da direita para a esquerda. Não muda os valores. Se eu colocar assim, por exemplo, quando se trata de dois números negativos, se eu colocar menos 4, o que acontece? Aqui nós temos... vamos colocar assim primeiro. Vamos fazer o seguinte. Aqui nós colocamos... Vamos colocar assim. Vamos colocar menos 8 mais 4 primeiro. Certo? Aqui já envolve as regrinhas de sinais. Certo? Mas como que funciona as regras de sinais quando se trata de adição e subtração? Bom... Aqui eu tenho menos 8 mais 4. Bom, quando você tem sinais diferentes, você faz a subtração normal. 8 menos 4, eu sei que é 4. Agora, para mim colocar o sinal, é o seguinte, é só você pensar em dívida, certo? Numa dívida que você tem. Pensar em dinheiro, você deve para alguém. Vamos supor que você tem no seu bolso, a gente vai considerar que você tem no seu bolso 4 reais. Certo? Então o positivo é o dinheiro que você tem no bolso, 4 reais. E o sinal negativo, esse número negativo, é o que você deve. Então a gente faz a subtração, 8 menos 4 dá 4. Agora pensa assim, eu tenho 4 reais no bolso, só que eu devo 8 reais. Aí eu vou lá, ou você vai lá, você dá os 4 reais que você tem, você vai ficar devendo 4 reais. Ó. Então é só pensar no dinheiro. Então você tem 4 reais no bolso e eu devo 8. Vou lá, dou meus 4 reais e vou ficar devendo 4 reais. Certo? Agora se eu tiver assim, menos 8 menos 4, como é que você vai pensar? Aqui você tem que somar duas dívidas. Você deve 8 e deve mais 4. Isso daqui eu posso escrever assim, ó. Por quê? Você vai estar somando duas dívidas. Certo? Ó. Então você está somando duas dívidas. Eu devo 8 mais 4. Então tem duas dívidas. Eu devo 8 reais e devo mais 4 reais. Que isso daqui eu vou ter uma dívida de quanto? De menos 12. Ou seja, menos 8 mais menos 4, eu vou ter menos 12. Ou seja, eu somei as minhas dívidas. Então eu estou devendo 12. Então toda vez que você tiver sinais iguais, você vai somar e vai conservar o sinal. Então, é só você ter esse joguinho. Pensa em dinheiro, em dívida. O sinal negativo é a dívida que você tem. E o sinal positivo, né, nesse caso aqui, é o dinheiro que você tem no bolso. Agora, se você tem, os dois números são negativos, aí você tem duas dívidas. Você vai somar essas duas dívidas. Tá certo? Então, são detalhes que a matemática traz para nós, são pequenos detalhes que muitos se atrapalham, tá certo? Aí no próximo vídeo a gente fala mais um pouquinho sobre esses detalhes aí da matemática. Valeu? Aí quem gostou aí dos detalhes que eu coloquei aqui, aí dá um joinha embaixo aí, se inscreva no meu canal e até mais.